O CEO da Chili Beans, que é uma empresa de óculos escuros no Brasil, fez uma declaração interessante dizendo que a partir de agora, nas transações entre o Brasil e a China, né, entre a sua empresa e fornecedores chineses, ele não vai mais usar o dólar, ele vai direto do real para o renminbi, né, ou yuan chinês. E isso acarretaria em várias economias, né, deixaria mais eficiente, etc. Então o que eu quero discutir no capítulo de hoje é como que isso é possível e também um pouco ali da realidade, né, de como que funciona de fato a mecânica monetária e o que permite fazer tudo isso. Então primeiramente, indo aqui para a notícia em si, foi até um formato de story aqui, deixa eu ver se fica melhor para você poder ver. Show. Então, simplesmente o CEO da Chili Beans falou, ó, não vamos mais usar o dólar em nossos negócios com a China. Então aqui ele se traz um pouco, né, na exame o contexto de que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China abriu novas oportunidades para a Chili Beans, porque ela passou a pagar os seus fornecedores chineses em renminbi, né, que é uma estratégia permanente e vantajosa. Então é uma coisa bilateral, né, você percebe aqui claramente. E ele disse, essa mudança gerou ganhos financeiros importantes, principalmente com a variação cambial, com a adaptação a... deixa eu voltar aqui. A Chili Beans se posiciona de forma mais competitiva, tal, etc. E fala que a intenção é eliminar o uso do dólar nas transações. Então a meta é continuar as negociações diretamente com a China. Bom, aí que ficou clara a intenção. Agora, o que mecanicamente permite esse tipo de transação acontecer e que acontece também com algumas outras empresas brasileiras? É esse sistema aqui, que a gente chama de CIPS, né? CIPS, que ele é como se fosse o SWIFT americano, só que para a China. Então, ele é você precisa entender que dinheiro, ele é informação. Então, você tem o débito de um lado e o crédito do outro lado, feito numa moeda acordada entre as duas partes, e você consegue extinguir dívidas dessa forma e fazer ali o bookkeeping, digamos assim. Então, é um sistema de mensagens. É como se o mundo inteiro usasse o WhatsApp e, de repente, vem um outro e começa a usar o WeChat. É a mesma coisa, só que no sistema financeiro. Então o CIPS ele faz exatamente isso, ele vem crescendo bastante nos últimos anos, com aumento significativo de volume transacionado diário, né, e anual, obviamente, mas isso em renminbi. É um dos grandes passos que a China tem de tentar internacionalizar o yuan. E isso, é claro que não é nenhuma surpresa quando você acompanha todo o histórico do Brasil em relação aos seus parceiros comerciais. Então, eu vou até tentar aumentar aqui, você poder ver melhor. Então aqui o mapa, você vê aqui claramente que não somente a China é o maior parceiro do Brasil, mas eu achei interessante esse mapa porque ele tem até a quebra aqui dos estados. Então você vê que a grande maioria dos estados, exceto ali São Paulo, alguns estados do Nordeste, etc., Espírito Santo, tem como seu maior parceiro a China. Então você vai ver esse tipo de coisa acontecendo cada vez mais, principalmente no momento que nos encontramos hoje no Brasil, com Lei Magnitsky, talvez uma sanção ao sistema SWIFT, etc. Então você vê uma parte política e uma parte também financeira, né, da mecânica monetária. Inclusive, eu tenho um capítulo, na verdade é um dos meus artigos aqui no Substack, onde eu falo sobre como que uma outra forma, né, de expansão é a própria bandeira de cartões UnionPay, que ela está entrando com força no Brasil, ela já estava presente, só que agora vai dar muito mais suporte e justamente competindo com o Visa e Mastercard, etc. Então o Brasil está literalmente ali no meio de toda essa grande trama macromonetária, digamos assim, para você ver a importância do mercado e quais são os principais parceiros e as formas de transação, e isso vai influenciar radicalmente o volume de transações dos mercados para o futuro. E só para você ver aqui, a UnionPay, se você comparar com o volume que ela tem entre Visa e Mastercard, ela é maior, né, do que assim, praticamente o volume de Visa e Master juntas, com mais de 10 bilhões de cartões emitidos, ou seja, mais do que a própria população do planeta Terra, o que é gigante, sendo ela uma emissora chinesa. Então, essa expansão vem acontecendo cada vez mais com vários outros sistemas. Só que agora a gente precisa entrar numa outra questão.
que é o fato de você, mesmo que você faça essa transação, e você viu ali o próprio CEO falando que ele evita problemas cambiais, etc. Ele até tem razão num certo ponto, só que é importante você entender a seguinte coisa. Essa questão de desdolarização, ou seja, você fazer essas transações sem passar pelo dólar, elas vêm aumentando cada vez mais. Isso é inegável. Só que a grande questão que a gente esquece é que quando você avalia o sistema euro-dólar, ou seja, os dólares fora dos Estados Unidos, ele é um sistema alavancado. Ou seja, os países, inclusive a China, inclusive o Brasil, vários outros países, têm dívidas privadas e públicas a serem pagas em dólares. E isso cria uma demanda futura, independente de você parar de utilizar o dólar. Então, se cria um pouco da questão de estou abandonando o dólar, é simplesmente não usá-lo, que ele se torna irrelevante, ele cai de preço, inclusive o DXY cairia em relação às outras moedas, e isso torna ele insignificante. A partir de agora você usa dessa forma. Só que felizmente ou infelizmente, dependendo da sua ótica em relação à questão, isso não funciona dessa forma, porque a forma que o sistema monetário foi composto, o dólar é o que dá o valor a ambas as moedas. Então, mesmo que você tenha um câmbio direto entre o real e o yuan, ele depende da valoração em dólares do real em dólares do yuan. Então, um movimento que vai acontecer em qualquer lugar do mundo, não somente nos Estados Unidos, mas principalmente fora dos Estados Unidos, já que existem muito mais dólares fora do que dentro dos Estados Unidos, lembrando, o sistema euro-dólar é a moeda global, ela não é a moeda americana. E esse talvez seja o maior ponto de confusão. Então, a somatória de tudo o que acontece faz a movimentação do dólar, ou seja, do euro-dólar acontecer, e isso influencia diretamente os câmbios entre real e o próprio yuan. E isso é bastante importante, porque mesmo que você tenha uma invoice diretamente feita, ou você tenha a mesma transmissão, ou um acordo bilateral, onde você consegue ter as reservas de ambos os lados, utilizando o sistema CIPS para fazer esses pagamentos, isso não quer dizer que você saiu do sistema do dólar. Você continua gravitacionando, só que conseguindo fazer execuções paralelas. Pensa como se fosse uma segunda camada. Aqueles que falam de cripto, por exemplo, pensa como se fosse uma segunda camada em relação à camada 1, que seria o dólar. Porque não tem como você desdolarizar sem você desalavancar completamente. Então, é possível você fazer um aumento, ter cada vez mais coisas nesse sentido, mais transações, e é uma crescente, só que isso não resolve o problema de simplesmente abandonar o que se tinha antes. E esse é o maior desafio da descooperação e desdolarização que você tem. Inclusive, pegando uma deixa aqui, nesse próprio artigo que você pode ver, se você quiser ter acesso, né, na íntegra para entender exatamente todas as questões voltadas, não somente políticas, mas as formas de pagamento, você pode seguir. Eu tenho o link na descrição abaixo, onde você pode acessar esse artigo também, podendo se tornar membro no Substack. E aqui, inaugurando um pouquinho também o que eu já venho fazendo no próprio Substack, que algumas pessoas acompanham, mas talvez você não tenha visto ainda, é que eu passo bastante teoria, falo sobre macroeconomia, mas eu recebo cada vez mais aquela demanda de falar, tá bom, mas como que eu invisto numa situação como essa, né? E aqui eu quero compartilhar pela primeira vez um pouco da minha carteira, que eu mesmo venho fazendo, usando isso que eu ensino aqui no canal para você mesmo poder acompanhar. Então eu também disponibilizei no meu Substack a carteira que eu fiz até então. Eu criei até de forma simbólica, né, uma nova conta, etc., baseado na estratégia macro que eu uso, e eu abri essa conta em abril. Então desde lá nós estamos ali, por enquanto essa carteira está fazendo 11%. Então assim, ele está mostrando aqui o anual, só que eu comecei essa carteira em abril. E aí eu quero transmitir também para quem quiser acompanhar, ver exatamente a composição e poder acompanhar junto, independente de ter lucro ou prejuízo, mas focada exatamente nos princípios que eu trago aqui nesse podcast, você pode acompanhar tudo pelo Substack, e eu vou deixar o link para você seguir essa carteira embaixo também. Ok? Então, você percebe, inclusive, que essas duas moedas, elas, aqui agora vamos voltar pro dólar e o yuan. Então, você percebe que as duas moedas, né, que é aqui o BRICS, digamos assim,
você vê uma queda recente, né, que aconteceu aqui, que é um movimento muito mais forte em relação ao que o DXY já vem fazendo, né, o DXY, que segue a força do dólar. E esse mesmo movimento está acontecendo no Brasil. Então, assim, extremamente relevante nesse exato momento, e as duas moedas, claro, você pode ter toda a parte interna que está no Brasil, pode falar de déficit fiscal, ou não tem déficit fiscal, ou o governo está indo bem, ou o governo está indo mal, etc. Ou está sendo feito leilões, tudo isso influencia dentro do país, mas nesse exato momento, na minha opinião, tem um fator muito mais forte em relação ao próprio DXY, que é a força do dólar em relação às principais moedas do mundo, e mesmo que o yuan e o real não participem do índice, o dólar perdeu, ele perdeu bastante valor em relação às outras moedas e continua exatamente na mesma trajetória. Está ensaiando ali uma volta, só que agora ele fez uma nova perna para baixo, então esse aqui eu quero seguir cada vez mais para a gente ver. Vou até colocar o gráfico aqui para você entender do que eu estou falando. Então, DXY, agora ele reforçou, né, depois desse ensaio de volta, que ele reforçou essa queda. Então ele está 97,7 e numa tendência de baixa, né? Então isso aqui cria uma folga. Então, novamente, né, para quem, se é a primeira vez que você está me vendo, isso aqui dá a impressão de que é a morte do dólar, que é um grande problema, que isso vai fazer o dólar morrer e um processo de desdolarização. Só que é muito importante você entender essa parte. Quanto mais esse gráfico vai para baixo, isso aqui significa mais liquidez, mais oferta de dólares ao redor do mundo para os países que queiram usar. É por isso que você está vendo todos os mercados subirem. A SP500 está subindo, o ouro está subindo, o Bitcoin está subindo, bonds estão subindo, mercados emergentes estão subindo. Está tudo subindo nesse exato momento. E o DXY caindo. Ele é exatamente mostrando a liquidez. Só que isso exige alavancagem. Isso exige que você pegue mais empréstimos. Isso é mais Ripple, isso é mais contratos interbancários que vão fazer com que a demanda futura por dólares seja cada vez maior de contratos já pré-adquiridos. É por isso que é importante você entender que esse tipo de transação, quando você pensa entre Brasil e China, ele depende desse acordo bilateral, ele depende de liquidez dos dois lados. Eu até já fiz em capítulos anteriores falando do acordo entre o Brasil e a China para justamente fazer um swap cambial entre as duas moedas para permitir que esse fluxo seja cada vez maior ao longo do tempo. Mas é hiper importante você entender que todos os movimentos conseguem acontecer ao mesmo tempo, só que eles continuam gravitacionando em cima disso daqui. Então não é porque eu defendo o sistema do dólar de forma alguma, mas é importante você entender como as coisas funcionam do que simplesmente colocar como premissa a forma que você gostaria que o sistema fosse.